Olá pessoal, tudo bem? Vamos para a nossa segunda aula sobre computação física, fazendo uso da plaquinha Microbit, uma plaquinha realmente muito mágica e que vai fazer com que você aprenda cada vez mais a respeito desse mundo da computação física, que é realmente o mundo que vai te colocar na questão dos estudos sobre a robótica. Então eu preparei um tutorial aqui bem interessante para vocês. Vamos falar sobre vários projetos que podem ser desenvolvidos. Os projetos Microbit, lembrando, terão por finalidade mostrar como podemos fazer uso da placa controladora Microbit desenvolvida pela Microsoft e pela TV BBC de Londres, para aproximar as crianças da realidade da programação. Então, se você nunca programou na vida, aqui surge uma grande oportunidade para você aprender um pouquinho com a gente. Portanto, nós, da GMaker, investimos nesse segmento de robótica e, para nossa surpresa, um dos pais dos nossos alunos, o Luciano Chiodi, nos presenteou com a nossa primeira placa Microbit. Hoje nós já temos 3 a 4 placas Microbit, mas a primeira quem trouxe foi o Luciano Chiodi, lá dos Estados Unidos. Então fica aqui o nosso agradecimento. E a plaquinha é essa aqui. Então a plaquinha que faz as mesmas coisas que as placas Arduino fazem. Para quem já fez aula de Arduino comigo, sabe do que eu estou falando. Para quem ainda não fez, uma oportunidade para que você faça, além desse curso da Microbit, fazer o curso do Arduino também. São muitos projetos interessantes. Vamos aqui para o projeto Ascensor LDR, mas lembrando, tá? Para você executar esses projetos, você precisa ter fisicamente a plaquinha controladora. Então você acessa a internet, faz a aquisição dessa plaquinha para poder iniciar de fato os seus experimentos. Vamos para o primeiro projeto. No primeiro projeto, nós selecionamos um sensor LDR, que é um sensor sensível à iluminação. E usando esse componente, que é um sensor de luz, nós podemos executar vários projetos interessantes. Tá? Então você vai precisar comprar esse sensor LDR, ele tem exatamente essa característica. As conexões na placa Microbit devem ser feitas de acordo com o que demonstramos aqui abaixo. A presença de resistores. Para você que ainda não fez o curso de eletrônica, seria interessante aprender o que são resistores, qual a funcionalidade desses. Tá? Então não é simplesmente montar um projeto com a plaquinha Microbit. É interessante e fundamental que você venha para a nossa escola aprender os fundamentos de eletrônica para que você tenha uma ideia da concepção do projeto como um todo, não apenas como um procedimento. Tá? Então aqui você vai aprender um pouquinho sobre física, um pouquinho sobre resistência, um pouquinho sobre diversos componentes eletrônicos, sensores, motores e assim aprimorar sua visão robótica. A ligação praticamente é feita através desses pinos, o pino 1, o 3 volts e o GND, que é o ground. Tá? Em eletrônica a gente fala muito sobre o ground. Qual o objetivo? É fazer com que a LED acenda em função do nível de luminosidade do local. Tá? E aí você vai, se você estiver em um ambiente assim fechado com persianas, você abre a persiana, vai entrar uma luminosidade X com uma determinada intensidade e a LED poderá ou acender ou apagar em função dessa luminosidade. Quanto maior a luminosidade, menor a necessidade da LED ser acesa, entendeu? Quanto menor a luminosidade, maior a necessidade da LED ser acesa. Então essa é a analogia que a gente tem que fazer. Esse é o procedimento, portanto, da montagem. E aqui você fez uma montagem física, agora você precisa programar essa montagem. Para isso você tem que acessar o makecode.microbit.org para executar a codificação em blocos conforme demonstrado. Então aqui a gente usa o que nós aprendemos nas aulas de Scratch sobre programação em blocos para montarmos o nosso script, o nosso algoritmo, nesse formato aqui bem convidativo, que é o formato de programação em blocos. Nós temos aqui uma ordenação para sempre, ou seja, uma operação de looping contínuo, e aqui o condicionamento if, onde nós estamos pedindo uma leitura analógica do pino 2
sendo uma leitura maior do que 950, que nós estamos definindo o grau de luminosidade que iremos trabalhar. E à medida que você for fazendo os testes, você pode ir alterando aqui para ver o seu projeto funcionar. Então, se a leitura analógica for maior do que 950, então a LED ela acenderá. Então, o computador ele é binário, tá? Ele entende 0 e 1, 0 e 1, 0 e 1. O 1 é ligado, o 0 é desligado. E nós vamos controlar a LED através do P1. Então, temos P1, P2. Então, isso é o que você vai ter que definir aí para poder direcionar o controle da LED no pino P1, tá? Que é o pino P2. Tá? Então, estamos falando, basicamente, pino P1, pino P2. Tá? Pino P1 vai controlar a LED. O pino P2 vai controlar a leitura que o sensor fará do ambiente. E aí o seu projeto vai ficar bem interessante. Então, faça esse teste, compre os componentes, conte-nos o que ocorreu com a montagem desse projeto, mas sempre observe que se a codificação foi transcrita corretamente, confira a posição dos componentes eletrônicos, assim como a conexão desses na protoboard, caso você faça uso da protoboard. Em uma breve análise, podemos concluir que a LED sofrerá alterações em sua luminosidade conforme bloquearmos a passagem de luz sobre o sensor. Repare-se, de fato, foi o que aconteceu. Vamos agora para o nosso segundo projeto, fazendo uso do servomotor. Então, perceba que à medida que você vai se envolvendo com a robótica, você vai ter que alocar alguns recursos para adquirir os componentes eletrônicos. Eles não são baratos e também não são caros. Então, é possível, à medida que você for desenvolvendo seus estudos na área da robótica, da computação física, adquirir esses componentes ao longo do tempo e executar os seus projetos. Esse é o projeto B, em que nós vamos reservar um servomotor. É um dos componentes mais incríveis do universo da robótica. E através desses componentes nós podemos desenvolver diversos projetos interessantes. Temos na imagem abaixo o conector do servomotor e devemos ter atenção nesse momento, pois cada fio terá sua função no projeto. Então aqui surge a necessidade de você fazer aula de eletrônica para a gente, para entender com a gente, né? Para entender a funcionalidade de cada um desses fios. Os fios necessariamente possuem uma voltagem, como apresenta o fio vermelho de 3,0 volts. Eletrônica a gente sempre trabalha no máximo até 12 volts, tá? E assim como o fio ground é de extrema importância, que é através dele que você vai fechar o circuito. Tá? Em eletrônica a gente fala muito fechamento de circuito. Quem não entender isso não consegue montar o projeto. Por isso que o curso de eletrônica é importante. E o P0 é o pino ao qual haverá o controle do servomotor. Então você precisa ter 3 pinos, o de alimentação, o de fechamento do circuito e o de controle, que nesse caso seria o pino P0. Então se você observar aqui a plaquinha, novamente, olha, nós temos o pino P0, P1, P2. Então você tem 3 pinos para trabalhar, além do pino de alimentação e do pino de fechamento de circuito. Vamos voltar aqui ao projeto com servomotor. Para a codificação, use o modelo abaixo. Ao pressionar o botão A, isso aqui você define o looping, né, para o botão A. Enquanto for verdade, enquanto o botão A estiver pressionado, o servomotor ele fará uma escrita, né, no P0, para 180, ou seja, ele vai rotacionar 180 RPM, vai pausar durante 2 milissegundos e depois ele vai parar. Então ele vai ficar em movimento contínuo, acelera, para. Essa é a proposta dessa codificação. E com o tempo você vai entendendo, né, o que é a programação em blocos, qual é a lógica dentro desse script aqui. Mas aqui eu já te ajudo a entender mais ou menos como ocorre o processo. Então, através da codificação, podemos concluir que a resposta desse projeto corresponde a uma rotação do servomotor em 180 graus. O servomotor, ele só rotaciona no limite de 180 graus. Por essa razão que você consegue até montar um bracinho robótico fazendo essa movimentação. E não a de 360 graus, como ocorre com os motores Direct Current ou motor DC.
Em seguida, o motor pausa durante 2 segundos, voltando ao ponto zero novamente. E isso vai ficar em um movimento contínuo. Então, aqui você tem que fazer a ligação do servomotor de acordo com essa orientação que acabamos de passar para vocês. E aí você vai ver o seu servomotor funcionar. No projeto C, aqui nós vamos falar do piezo, que é um buzzer, é um micro-alto-falante, tá? Onde você poderá trabalhar nas questões de sonoridade. Ou seja, na computação física eu posso trabalhar com sonoridades. Pode e deve trabalhar ou desenvolver projetos fazendo uso do piezo. Podemos utilizar a placa microbit com a finalidade de programarmos músicas através do buzzer ou piezo. Então você vai ligar aqui no pino 0 o buzzer. O buzzer tem os polos positivo e negativo. Então aqui é o polo positivo do buzzer, aqui é o negativo e aqui você fecha o circuito no GND. Tá? Então é bem simples a montagem hein, na placa microbit. Caso você queira usar uma protoboard para a fixação dos componentes, melhor ainda. Tá? Você pode fazer a ligação sobre a protoboard. Para a codificação desse projeto, use a imagem abaixo como referência. Então aqui nós estamos definindo que o buzzer vai ser tocado, vai apresentar uma sonoridade desde que o botão A seja pressionado. A placa microbit, ela tem os botões aqui, ó. Eu não falei sobre eles, mas quero mostrar para vocês. Esse é o botão A e esse é o botão B. Então você pode acionar LEDs, servomotor, buzzers, tudo através desse push button que aqui está presente. Ou push button A ou push button B. Então você vai ver alguns projetos com essas características de uso do botão. E aqui é o grande objetivo, né? Fazer com que, ao ser pressionado o botão a string Happy Birthday apareça e toque, né? Parabéns para você, através da seleção dessas notas musicais que aqui estão presentes. Então, assim que executar esse projeto, relata-nos o que aconteceu. Caso algo dê errado, confira a codificação, a posição e a fixação de todos os componentes. Mas eu quero mostrar para vocês que esse Happy Birthday, ele vai aparecer aqui, ó, nessa região, tá? Que é a região da presença das LEDs. Então você pode trabalhar com strings, elas vão passar como se fosse um painel eletrônico, Happy Birthday. Já pensou que legal você surpreender a sua namorada com uma plaquinha fazendo esse exercício para ela? Happy Birthday, toca parabéns para você. Você vai surpreendê-la e aí você vai falar para ela, olha, eu fiz isso fazendo uso da programação e da placa controladora microbit. Então fica uma ideia aí bacana para vocês. E temos agora a possibilidade de você executar uma calculadora matemática fazendo uso da plaquinha controladora. Então aqui nós estaremos fazendo uso dos botões A e B. Ao ser pressionado o botão A, mude N1 para 1, mostre o número N1, então aqui você está criando uma variável N1. Então, nesse caso aqui, é um exercício um pouquinho mais complicado, porque você vai precisar criar essas variáveis N1 e N2. Tá? E esses números devem ser mostrados lá no display. Então, se você pressionar o botão A, vai aparecer a variável N1, ao qual você atribui uma numeração. 10, por exemplo. E ao pressionar o botão B, vai surgir uma outra variável N2 by 1, show number N2. Então, aqui você está atribuindo a numeração 1 para N1, as variáveis N1 e N2. E o objetivo aqui é fazer com que você, ao pressionar os botões A e B, as LEDs sejam apresentadas dessa forma aqui, igual. Então, aqui você está trabalhando com o sinal de mais, aqui com o sinal de igualdade, e o objetivo é mostrar o resultado da soma entre a variável criada N1 e a variável criada N2. E aqui definir, portanto, o resultado final da operação. Então, nesse caso específico, o que estamos desenvolvendo é uma calculadora de soma.
codifique conforme recomendado e veja os resultados. Aproveite e substitua a função de soma pela de multiplicação, subtração e conte-nos o resultado. Então, o objetivo é que você altere aqui, ó, os operadores aritméticos, soma, subtração, multiplicação e divisão, e teste se realmente a plaquinha controladora vai apresentar o resultado da operação matemática para você. Então, aqui, um treinamento interessante para você que gosta de matemática. O próximo modelo de calculadora terá outra finalidade. Observe a codificação e tente compreender a proposta. Então, aqui, ao pressionar os botões A e B, criamos as variáveis A e B, atribuímos valor 0 para elas. Aqui entramos com uma estrutura de looping através do comando while do, B igual a 0. Se o botão A for pressionado, mude A para 1, mostre o número presente em A. Se pressionado B, então defina o B com valor igual a 1. Mostre string, ou a informação alfanumérica no set. Transcreva a codificação e a execute. Conte-nos qual a proposta desse projeto através de e-mail ou através de qualquer um outro modo ao qual você possa se comunicar comigo. Se for, sendo meu aluno, obviamente, né? Tem o WhatsApp. E aí você pode nos contar a respeito do que conseguiu obter com essa codificação ou com esse script ou com esse algoritmo em forma de blocos aqui presente. E por último, o sensor de umidade. Para esse projeto utilizaremos um sensor de umidade de solo. Você vai ter que comprar esse sensor, custa um pouquinho, né? Não muito caro, né? Mas você vai ter que reservar aí um dinheirinho para comprar o sensor de solo para medir a umidade, o sensor de umidade de solo. Então, a ligação será feita através do fechamento do circuito no GND, a alimentação através do pino 1 e controle através do pino 3. Então, ele é um sensor com essas características aqui, bem simples, que você deverá, assim que estiver feito o seu projeto, aterrá-lo em um vaso de planta, tá? E aí você vai medir a umidade, se haverá necessidade de regar essa planta ou não. Então você pode criar aí um circuito na sua casa para que o sensor te informe se o solo está úmido ou não o suficiente para que a plantinha se mantenha viva. Então faça as conexões e assim que fizer as conexões, acesse o site makecode.microbit.org e transcreva a codificação abaixo. Consegue compreender o objetivo desse projeto? Espero que sim. Olha só, a codificação é muito, muito simples. Entre como estrutura de looping forever, defina moisture, seja uma variável, tá, que você criou, chamada moisture. É leitura analógica feita pelo P1, você tem a leitura digital e a leitura analógica, depois eu vou explicar sobre isso. Se essa variável for maior do que 200, então mostre através da plaquinha microbit essa expressão aqui. É uma expressão de sorriso, está tudo bem com o solo. Agora, se for inferior a 200, aí a plaquinha controladora vai mostrar assim, uma carinha um pouquinho mais preocupada, ou seja, você vai ter que regar a plantinha. Tá? O projeto final deve ter as características demonstradas na figura abaixo. Então vai ficar assim o seu projeto. Tá? Aqui ó, está indicando que está tudo bem com a umidade do solo, portanto não há necessidade de regar a plantinha. Então, nessa fase do curso de Educação Robótica, aproximamos os alunos do universo dos sensores e, através desses projetos, eles recebem uma nova visão em sua mente para compreender a funcionalidade de se trabalhar com programação, com eletrônica ao mesmo tempo. Nas próximas aulas, aumentaremos o uso desses sensores em nossos projetos até que percebam quanto podemos executar de opções relacionadas às soluções humanas. Então, agradeço a sua atenção. Espero que você tenha gostado dessa aula. Obrigado. Até o próximo projeto.